Olá, hoje eu vou falar sobre o nhoque. Bom, primeiro espero que todos estejam bem. Esse prato tem uma carga afetiva muito grande para mim, pois tanto a minha avó quanto a minha mãe faziam nhoque deliciosamente. O nhoque e o molho de tomate natural com brachola que preparavam era muito gostoso. Eu aprendi, eu faço com frequência, fica gostoso, mas nunca será igual. E isso realmente é o lado afetivo do alimento, da comida, né? Essa saudade que nós sentimos daqueles pratos que deixaram marcas importantes na nossa vida. Bom, essa é a minha história, mas agora vamos à história do nhoque. A palavra nhoque está no plural, pois o singular é nhoco. A palavra difere nas várias regiões da Itália. Na região do Vêneto, o dialeto regional fala e escreve nhoque. O nhoque, ele faz parte da cozinha italiana clássica, principalmente do norte e região central da Itália, e é um prato muito popular. Tem na sua composição ingredientes simples, mas é uma especialidade e o nhoque é servido como primeiro prato na Itália. No decorrer da história da Itália, a escassez de recursos dos períodos de guerra fez com que as mulheres italianas criassem receitas para lidar com o problema e que se tornaram pratos clássicos da cozinha. Não tem como falar a data exata, mas parece que o primeiro prato de nhoque foi feito antes do século XVII. No livro do Silvio Lancelotti, chamado O Livro da Cozinha Clássica, o autor fala que quando a farinha de trigo foi racionada, apenas os ricos tinham continuavam, tinham condições financeiras e continuavam a comer as massas. Por outro lado, os pobres precisavam criar uma nova forma de transformar o pão amanhecido na massa de todo dia. E aí, tanto esse pão podia ser ralado, moído, o pão era misturado com um pouco de farinha de trigo e água quente, a massa era modelada em cilindro e cortada em pedacinhos, que depois eram cozidos em água ou em um caldo de vegetais e ossos de galinha. Com o passar do tempo, até aqueles com mais condições financeiras copiaram a ideia porque era gostoso. A batata foi a última a entrar na história do nhoque, pois ela chegou à Europa no século XVIII. Com a descoberta da América, foram incorporados ingredientes que eternizariam a preparação, como a batata, que os espanhóis descobriram. Francisco Pizarro encontrou a batata entre os incas no Peru em 1533. Algumas pessoas preferem o nhoque apenas com manteiga, sálvia e queijo tipo parmesão ralado. A sálvia é uma erva que tem folhas de uma coloração cinza esverdeada e felpuda, tem um sabor levemente picante e a sálvia deve ser usada com moderação, né? As folhas frescas são utilizadas, pois o sabor ele fica acentuado depois que a sálvia é frita na manteiga ou no azeite. Na Itália, a sálvia ela é usada principalmente em pratos com aves, peixes, carnes, também molhos com manteiga e também recheios. Segundo algumas fontes bibliográficas, como o livro Itália, o País e Sua Cozinha, da editora Melhoramentos,
diz que o nhoque surgiu nas celebrações que antecedem a quaresma, né? Ou seja, no carnaval, e era preparado pelo homem da casa e levava manteiga, molho de tomate ou açúcar e canela. Em outro livro chamado Cozinha Italiana Completa, do Antônio e da Priscila Carluccio, são citados o nhoque e o gnocchetti. Então, os autores explicam que é difícil distinguir o gnocchetti de outras massas parecidas. Todos foram criados por causa da prática de ferver pequenos pedaços de massa colorida, feita com sêmola e água, e depois servida com manteiga e parmesão. Com a entrada da batata na culinária mundial, conforme eu falei anteriormente, o nhoque começou a ser feito com farinha e batatas, em vez da massa padrão de sêmola antes utilizada. E é isso que o distingue, né? E faz do nhoque de batata uma das primeiras especialidades entre as massas feitas à mão. O preparo do nhoque, ele não tem uma receita com quantidades precisas. É sempre aquela história que nós ouvimos, vai depender a quantidade de farinha de trigo, da quantidade de amido na batata. Isto é, de 2/3 a 1 xícara de farinha de trigo, mais ou menos de 200 a 350 gramas, por quilo de batata. E nesse livro, os autores orientam que para fazer um nhoque especial, deverão ser usadas batatas menos úmidas e deixar esfriar um pouco antes de passar no espremedor de batatas. O formato ele é tão importante quanto a escolha da batata adequada. O nhoque verdadeiro, ele deverá ter sulcos para reter melhor a manteiga ou o molho. Para fazê-los num formato adequado, basta pressionar levemente o garfo. Então, como eu falei anteriormente, são feitos cordões cortados em pedacinhos e pode firmar o garfo para ele ficar marcado, ou seja, para formar esses sulcos. A minha mãe passava um por um nas costas de um ralador de queijo que ela tinha, que marcava o nhoque. Eles ficavam lindos, mas era, claro, trabalhoso. O nhoque industrial, ele costuma ter a superfície lisa, o que é considerado um pecado na versão dos tradicionalistas, conforme falam nesse livro que eu citei anteriormente. Bom, pesquisando, eu fiquei sabendo sobre o Festival do Nhoque em Verona, a cidade onde fica a casa de Julieta e que tem filas de turistas, assim, filas intermináveis. Eu fui recentemente para Verona, adorei a cidade, é uma cidade animada, bonita, limpa, é aquele tipo de lugar que dá vontade de você ficar mais um pouco. Verona fica num istmo formado pelo Rio Ade. Verona foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco no ano de 2000. Entre suas atrações turísticas estão a Casa da Julieta, que fica na Via Capello 23, até essa foto que eu coloquei é da Casa da Julieta, onde Julieta aguardava ansiosamente por Romeu na versão shakespeariana. Bem também na cidade, outro ponto turístico importante é o Anfiteatro Romano, onde todo verão ocorre mundialmente o festival, mundialmente conhecido Festival de Ópera, tanto que chamam também de mini Coliseu, porque ele realmente parece o Coliseu menor. Bom, como que chama a festa? A festa é o Bacchanale del Gnocchi, e também tem a festa da abundância durante o Carnaval de Verona. Na sexta-feira,
um papa do nhoco, o papa do bacanal, é escolhido para levar a festiva procissão de carnaval pela cidade antiga. Então, esse papa ele vai montado num burro e equipado com uma barriga artificial cheia de nhoque, um garfo e um cetro gigante, onde um nhoque enorme fica espetado. Depois da procissão, todos os presentes recebem um prato de nhoque com manteiga e parmesão ralado ou com patiçada de cavalo, que é um ragu feito de carne de cavalo. E de onde vem essa tradição? Essa tradição é do século XVI, entre 1520 e 1531, o rio Ade tinha cheias frequentes que causavam miséria e fome. Quando isso ocorria, um médico chamado Tommaso da Vico costumava distribuir farinha, queijo e vinho aos necessitados nas proximidades da Basílica de San Zino. A patiçada de carnaval ela é ainda mais antiga e parece que há mais de 1500 anos. Então, o povo de Verona estava à beira da fome durante a guerra. Quando depois de uma batalha horrível, os cavalos foram deixados nesse campo de batalha. E o rei Teodoro, na época, permitiu então que as pessoas levassem a carne dos cavalos e aí sim nasceu o prato. Nossa receita é preparada com carne bovina e o resultado e o sabor é um pouco diferente. Hoje, cada região da Itália tem sua versão de nhoque. No Brasil, predomina a receita clássica dos nhoques de batata e a mais usada para essa preparação é a batata asterix, ou seja, aquela que tem a casca rosada, pois ela é mais seca e não requer tanta farinha para dar o ponto. Se as batatas tiverem muita umidade, é necessário acrescentar mais farinha, o que fará com que o nhoque fique duro. As batatas, claro, ficam melhor em termos de ponto se forem cozidas no vapor ou fervidas e não devem ser transformadas em purê em uma máquina, pois a textura não fica adequada. Essas orientações que eu acabei de falar consta no livro Chefes Pasta, organizado por Carlos Andreotti. A família do nhoque é grande, então dependendo da região é feito com batata, com abóbora, com semolina, com milho, com farinha de castanhas, né? Então tem uma variedade muito grande. E aí, em cada região tem as suas particularidades. Então, na Lombardia, na região da Lombardia, algumas características, na Sardenha tem outras características. Eu não vou ficar falando todas as características, porque também fica cansativo. Eu costumo fazer lá vídeos mais curtos, até para as pessoas prestarem mais atenção. Bom, eu não poderia deixar de comentar sobre o ritual do nhoque da sorte, que consta numa revista antiga, Casa e Comida. Dizem que num certo dia 29, São Pantaleão chegou a um vilarejo e pediu comida a uma família pobre. O anfitrião dividiu a pouca comida que ele tinha com o santo e cada pessoa comeu apenas 7 bolinhas de nhoque. Após as despedidas, os donos da casa encontraram moedas de ouro sob os pratos. Daí nasceu o costume de se colocar uma nota ou moeda embaixo do prato de nhoque no dia 29 para atrair fortuna. É claro que existem algumas incongruências, pois São Pantaleão viveu entre os séculos 3 e 4, muito antes
porém, de o próprio nhoque ter sido inventado. Mesmo assim, a história é interessante e aumenta a taxa de procura dos restaurantes para os comensais saborearem o nhoque da sorte. Um outro escritor chamado Carlos Chagas, ele escreveu em uma revista Gula de 1997 e ele diz que no dia 29 de julho era a data em que os católicos lembram Santa Marta, que era irmã de Lázaro e Madalena, e que por sua dedicação aos afazeres da casa também tem como atributo ser a padroeira das empregadas domésticas. Ainda lembra que o dia 29 era o dia habitual de pagamento de salário na Itália. E para garantir que a comida não iria faltar durante todo o ano, muitos colocavam dinheiro sob o prato. Daí vem o costume de comer nhoque no dia 29 de cada mês para atrair sorte e fortuna. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu fico um pouco incomodada quando vou pesquisar um assunto na área de cozinha e gastronomia e não encontro profundidade no assunto. Então, todos os vídeos que eu faço, eu pesquiso muito, né? E esse acabou ficando um pouco mais extenso. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado e que hoje, dia 29, lembrem do meu vídeo e comam o nhoque da sorte. Peço que, se puderem, que deem um like e que se inscrevam no canal e compartilhem com os seus amigos. Só mais um detalhe: algumas pessoas pedem a receita, mas eu não posto, porque o meu objetivo é contar a história, contar algumas curiosidades. E na internet, no YouTube, seja lá onde for, tem várias receitas de nhoque, tá? Então, assim, eu não coloco receita porque não é o objetivo desses vídeos que eu faço. E é isso, né? Então, quem puder, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.